Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia tá morrendo de saudade. Já estamos há mais de um mês longe, mais de um mês sem poder estar dando aquele abraço gostoso no começo e no final da aula, mais um mês sem escutar a vozinha de vocês pessoalmente junto com a tia. Mas a tia fica muito feliz, muito mesmo, em saber que vocês estão buscando ter respondidas as nossas perguntas. As perguntas que a Bíblia nos responde a todo tempo. Alguém lembra de qual foi a nossa última pergunta? A nossa última pergunta foi: os anjos existem? Como eles são? E a resposta que a gente teve aqui: sim, os anjos eles existem. E eles são criaturas de Deus, que Deus fez, igual a gente. Só que eles têm o mesmo tipo de corpo que a gente? Não. Se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá, vai assistir e ter essa pergunta respondida. Os anjos, eles são bem diferentes da gente, mas muito, muito interessantes. E a aula de hoje, nós vamos aprender mais uma pergunta a respeito dos anjos. Mas antes, a gente vai estar fazendo uma oração para a gente poder estar pedindo para Deus estar pertinho da gente e nos ajudando a entender o que Ele trouxe na Bíblia para nossas vidas. Vamos lá? Feche seus olhos que a tia vai estar orando junto com vocês. Senhor, meu Deus e Pai, aqui na Tua presença, Jesus, eu lhe agradeço, porque o Senhor a todo tempo tem mostrado cuidado com nossas vidas, o Senhor tem mostrado estar ao nosso lado. Eu lhe peço, Senhor, que Tu possas estar junto conosco nessa aula, nos dando entendimento do porquê o Senhor fez os anjos. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Quem prestou atenção aqui na oração junto com a tia, já até descobriu a pergunta. A pergunta da nossa aula de hoje é: por quê? Por que Deus fez os anjos? Por que Deus fez os anjos? Alguém sabe me dizer o porquê? Deus, Ele nunca faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem algum propósito. Por exemplo, por que Deus fez o sol? Deus fez o sol para poder nos aquecer. Deus fez o sol para poder manter a gente quentinho, para dar luz durante o dia. Não é verdade? Por que Deus fez as plantas? As plantas têm muitas funções. As plantas, elas filtram o ar para a gente poder ter oxigênio e respirar. Mas também as plantas servem de alimento para muitos animais. E muitas delas servem de alimento até para a gente. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E com os anjos, não iam ser diferentes. Os anjos também são criaturas de Deus. São criaturas feitas por Deus. E a principal função dos anjos é adorar a Deus. Os anjos, eles amam a Deus demais, mais que tudo. E são muito, muito obedientes a Deus. E a todo momento, os anjos, eles estão adorando a Deus. Louvando a Deus, elogiando a Deus, cultuando a Deus a todo tempo. A todo tempo eles estão lá. Olha só o que a Bíblia traz pra gente, lá em Salmos 148, 2. Está escrito assim: louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Na Bíblia está escrito que os anjos, eles louvam a todo tempo, assim como os exércitos celestiais, que também são criaturas de Deus. Só que os anjos, o tempo todo eles estão adorando a Deus, mas de formas diferentes. Os anjos, eles têm missões, eles têm ordens que são dadas por Deus. E assim que Deus manda, eles obedecem, sem reclamar, sem reclamar. Os anjos, eles escutam a Deus, Deus fala, faz isso, eles vão lá e fazem, da forma certinha como Deus ordenou, sem reclamar, eles vão e fazem. Isso também é uma forma de adoração. Ser obediente é uma forma de adorar. E uma das missões que Deus dá aos anjos é de levar mensagens. Deus fez os anjos para o adorar e para levar mensagens. A tia vai estar contando agora uma história que muitos de vocês já conhecem. Uma história, na verdade,
que o mundo todo já conhece. Certa vez, uma mulher chamada Maria, estava na casa dela super tranquila e ela recebeu uma visita de um anjo. Esse anjo foi levar uma das maiores notícias que Deus queria dar para o mundo. Esse anjo estava levando a notícia da maior promessa que Deus fez. Alguém sabe me dizer qual era? A promessa que Deus fez era de que ele viria entregar o seu filho para vir nascer aqui no mundo, para salvar a nós, para cumprir o plano de salvação. Jesus, Deus veio anunciar que Jesus estaria vindo aqui para a terra. E Deus mandou um anjo. O nome desse anjo, sabe qual é? Gabriel. O nome desse anjo é Gabriel. O anjo Gabriel chegou em Maria, mãe de Jesus, e falou para ela: você dará à luz a um filho, e ele será filho de Deus. Mas Maria ficou muito assustada. Como assim? Eu vou dar à luz a um filho? Mas eu não sou casada. Como que eu vou dar à luz a um filho? E o anjo falou para ela: não se preocupe, não se preocupe. Para Deus não há impossível. Viram só? Os anjos, eles conhecem a Deus. E eles sabem que para Deus não há impossível. E ele mesmo continuou falando: Maria, Jesus será filho de Deus. Você foi escolhida para ser mãe de Jesus, a quem dará a luz no Filho de Deus como homem, como um bebê. Mas não se preocupe, tudo dará certo. E anjos foram falar também com o futuro esposo de Maria. E Maria e José puderam ter Jesus, que era filho de Deus. Os anjos, eles servem para levar mensagens. As mensagens, elas podem ser boas, como foi a mensagem que o anjo Gabriel levou para Maria, falando para ela: você dará luz a um filho. O filho da promessa de Deus, a promessa de que ele enviaria o filho dele para nos salvar. Mas os anjos, eles também podem levar mensagens, muitas vezes de destruição. Os anjos podem trazer mensagens tristes. Os anjos, eles trazem as mensagens que Deus quiser, que Deus ordenar. E os anjos obedecem na hora que Deus manda. Deus mandou, os anjos cumprem da forma que Deus ordenou. Além disso, uma outra função que os anjos têm, além de adorar a Deus e de levar mensagem, os anjos têm a função de proteger os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Sou eu, é você. Todos aqueles que já aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Nós somos os filhos de Deus e Deus fez os anjos para os anjos poderem nos proteger. A Bíblia conta de uma história muito legal. Uma história muito, muito legal. Certa vez, Pedro estava pregando, falando do amor de Jesus. E muitas pessoas passaram a acreditar, passaram a confiar em Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas Pedro, ele não andava sozinho. Pedro andava com um amigo, Tiago. Os dois eram discípulos de Jesus. Mas Jesus já tinha voltado. Jesus já tinha ido para o céu. E eles estavam falando do amor de Deus. Só que tinha gente que não gostava. Não gostava deles falando do amor de Deus. Mataram o amigo dele, Tiago. Pedro foi preso, com a ordem de que ele iria morrer também. Morrer por falar de Jesus. Mas vocês acham que Pedro ficou com medo? Não. Pedro, ele amava tanto a Jesus, que ele falava: não tem problema, eu posso ser morto, mas se eu for morto, eu vou estar adorando ao meu Deus. Pedro foi morto, Pedro foi preso, Pedro não foi morto, Pedro foi preso. E Pedro acorrentado, preso naquela cadeia, muitas pessoas que tinham se convertido através de Pedro começaram a orar por ele e pedindo para que ele não fosse morto,
para que ele fosse liberto daquela cadeia. E numa noite, quando ele estava lá preso, com 2 guardas de vigia, 2 guardas, uma luz muito, muito, muito forte. Já olharam para o sol? Você não consegue direito porque é muito forte. Era uma luz assim, muito, muito forte. Apareceu na frente da cela que Pedro estava preso. E naquele momento, as correntes que estavam prendendo Pedro se soltaram. Tia, mas e os guardas? Os guardas continuaram a dormir. Não estavam nem fazendo a guarda direito, né? Estavam dormindo. E os guardas continuaram a dormir. Eles não repararam naquela luz. E o anjo disse: venha, Pedro, venha depressa. Eu vou te tirar daqui. Pedro saiu. Quando Pedro estava na porta de saída da cadeia, as portas da cadeia se abriram sozinhas. Por quê? Porque aquilo era o que Deus queria para a vida de Pedro. Deus queria que Pedro fosse livre para poder falar do amor de Jesus, para poder falar da promessa e do plano de Deus, que é a salvação em nossas vidas. E Pedro foi livre. O anjo acompanhou Pedro até uma rua deserta. Uma rua em que não havia mais perigo de Pedro ser pego novamente. E só então o anjo deixou Pedro e Pedro pôde seguir livre. Gente, Deus fez os anjos com todas essas funções. A função de adorar a Deus a todo momento. A função de levar as mensagens que Deus tem para nós. E a função de proteger os filhos de Deus, que somos nós. Mas Deus também deu uma função para nós, que somos filhos dele. Sabe qual é? A nossa função é de levar o evangelho, de falar do amor de Deus e de Jesus para todo mundo. Nós não podemos ter vergonha de falar do amor de Deus. Nós não podemos ter medo de falar do amor de Deus. O amor dele foi muito, muito grande. Ele fez criaturas como os anjos. Ele criou os anjos para trazer mensagens para nós e para nos proteger. Ele nos ama muito e nós temos que reconhecer isso e saber que Deus quer que nós estejamos cada vez mais próximos dele. E não só nós, mas todos. E aqueles que não conhecem não têm esse privilégio de hoje poder estar aqui aprendendo o que Deus tem para nossas vidas. Temos que falar, sim, para todos, para os amigos, para os vizinhos, para a família. Tia, mas meu pai e minha mãe já são convertidos? Já aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador? Mas às vezes eles não sabem qual a função dos anjos. Não é mesmo? Vai hoje lá, conta para eles. Você sabe por que Deus fez os anjos? E vê se ele sabe esses 3 pontos. Que é, Deus fez os anjos para adorar a Deus, para levar as mensagens de Deus e para proteger os filhos de Deus. Essas foram as 3 funções dos anjos. Os anjos, eles são muito obedientes a Deus. E eles fazem tudo que Deus mandar. E nós temos que aprender com os anjos a ser assim também. Que saudade de vocês, que saudade de ter a perguntinha de vocês perto de mim. Mas pra gente estar um pouquinho mais próximo, a tia vai deixar uma atividade hoje pra vocês. Eu quero que vocês, junto com o papai e com a mamãe, pergunte pra eles: pai, mãe, qual passagem da Bíblia, a tia já contou 2 passagens da Bíblia aqui, que os anjos aparecem? Vocês vão pensar, pode ser uma dessas 2, de Pedro sendo liberto da cadeia ou do anjo Gabriel indo levar a mensagem que Maria dá à luz a Jesus. Pode me trazer também essas. E vai fazer um desenho bem bonito pra mim, ou me escrever e me contar a história. E o que vocês acharam de de Deus ter enviado os anjos nessa história? Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana.